Boa noite. Quero começar o dia de hoje agradecendo a cada um de vocês por estarem aqui, porque eu acredito que o maior ato que um ser humano pode ter é escutar. E eu agradeço a cada um de vocês por hoje escolherem estar aqui para me escutar. Vocês vão perceber que eu vou falar um pouquinho de psicologia positiva, e um dos trabalhos que a gente faz dentro da psicologia positiva é o trabalho da gratidão. Então, por isso, eu quero começar o dia de hoje agradecendo a cada um de vocês. Eu faço parte da 3P, tá? É uma empresa de consultoria e treinamentos, onde o nosso propósito é justamente trazer uma visão diferenciada. É trazer através do aprendizado que a gente tem, tanto no mundo dos negócios, quanto no nosso dia a dia, para que a gente possa impactar, seja a vida das pessoas que trabalham com a gente, seja da nossa família, né, ou os nossos. Porque a mudança sempre começa no âmbito pessoal, né? Tem um dos livros da psicologia positiva, que é A Ciência da Felicidade, que quem traz é o Sean Asher, e ele é um dos professores de Harvard, da psicologia positiva, e ele fala que normalmente o trabalho que a gente faz dentro da psicologia positiva dos negócios é levado para dentro de casa. Porque o tamanho do impacto de se transformar, você acaba mudando todo o meio que você convive. E o pessoal, psicologia positiva é uma autoajuda. Não, é uma ciência. Hoje é o que existe mais inovador na psicologia. Hoje, posso considerar o maior psicólogo vivo, Martin Seligman, né? Que foi durante muitos anos presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele é o criador dessa técnica. E essa técnica ela veio num propósito de trabalhar o impacto das emoções dentro dos guerreiros, né? Dentro dos soldados que iam durante a guerra do Iraque. Tanto que hoje ele é um dos maiores nomes em transtorno de estresse pós-traumático. E também, segundo ele iniciou esse trabalho para se curar de uma depressão. Então, todo esse trabalho, toda essa ciência que é feita, é justamente para essa transformação. Inicialmente, ela não foi feita para o mundo dos negócios. Mas, conforme foi passando o tempo, eles perceberam que isso poderia ser aplicado de diversas maneiras. E a proposta que eu tenho hoje é trazer um pouquinho dessa questão da psicologia positiva para que possa ser aplicado nos negócios, para que possa ser aplicado na vida de vocês. Então, eu quero iniciar o dia perguntando: o que te trouxe aqui? O que fez hoje, nessa terça-feira chuvosa, você sair da sua casa e estar aqui? Por que eu estou te trazendo isso? Para contar um pouco da minha história. Eu sou fisioterapeuta, né? Primeira formação. Eu fui empresário no ramo da saúde durante 10 anos, onde o meu propósito era ajudar pessoas a se reabilitarem. E a fisioterapia tem a premissa da gente trazer a pessoa mais próximo ao normal. Só que conforme eu fui nessa minha jornada, em congresso, estudantes, né, muito estudioso, eu fui vendo que a área que eu escolhi estudar não estudava saúde, e sim doença. Você vai num congresso de medicina, você vai num congresso de fisioterapia, de enfermagem, ele não fala de saúde, ele fala de doença. E isso foi uma coisa que começou a me trazer reflexões. Porque os meus pacientes, eu sempre buscava o bem-estar dele, e não saber do sintoma. O sintoma é importante, sim, mas eu queria saber o porquê desse sintoma, e não só tratar, né? Tem uma passagem do filme Patch Adams, que durante o procedimento o médico fala: essa é a diabética, ela é isso, ela é aquilo, traz todo o diagnóstico, e a hora que o Patch Adams, no papel do Robin Williams, ele pergunta: qual é o nome dela? E ele se para, e ele começa a procurar. Por quê? Por causa dessa questão de não olhar o ser humano. E foi por isso que me trouxe ao estudar a psicologia positiva, para poder ver o humano. Porque o nosso trabalho, as nossas empresas, elas são resultado de pessoas. A gente só tem um resultado extraordinário pelas pessoas que estão por trás. E a psicologia traz muito isso.
Porque, conforme eu vou trazendo para vocês algumas etapas, né, hoje eu vou falar especificamente sobre a tríade da felicidade e como aplicar isso no meio dos negócios, eu vou falar um pouco do porquê de fazer isso. E como isso pode gerar um impacto dentro da empresa. Tá bom? E por que eu estou te falando tudo isso? Porque se você não sabe porquê, se nós não aprendemos direito, quando não sabemos o porquê estamos aprendendo. Então, qual é o motivo? Né? Qual é a maior razão de você estar aqui? Né? Quando a gente fala de Jung, um dos estudos dele, ele traz sobre o arquétipo do curador ferido. Que a gente busca curar no outro aquela dor que existe na gente. E foi um dos motivos também que eu fui buscar a psicologia positiva. Porque eu não me sentia feliz. E eu queria entender. Se eu ajudava pessoas, se eu estudava, se eu trabalhava com aquilo, se eu estudava aquilo que eu gostava, por que eu não era feliz? Por que eu não conseguia gerar essa felicidade? Foi isso que começou a me despertar o estudo da psicologia positiva. Foi isso que me fez ir atrás dessa ciência. Quando a gente fala da psicologia positiva, o Martin Seligman, ele resume a psicologia positiva em 3 etapas. A vida prazerosa, que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas basicamente é tudo aquilo que a gente reconhece no que está de fora, é o estado de ter, né? Vida comprometida é a questão do engajamento. Com o que eu me comprometo? Qual é o porquê que eu faço o que eu faço? E, no final, a vida significativa. Qual é o sentido do que eu faço? Né? Que era o que eu estava buscando. O porquê que eu faço isso. Martin Seligman fala que para a gente chegar à felicidade, a gente tem que começar pela vida agradável, chegando na significativa. Só que tem novos estudos mostrando que o inverso também ocorre. Porque o Martin Seligman, inicialmente, no livro Felicidade Autêntica, ele vai falar que depois que você tem uma vida agradável, você cria um comprometimento. E só depois você cria um sentido. E novos estudos hoje mostram que o contrário também é verdade. Você pode achar um sentido, um porquê você quer fazer, para depois você criar esse comprometimento. E aí sim, você ter o retorno da vida agradável, da parte financeira. Então, eu quero trazer a questão da vida agradável, que consiste em encontrar a felicidade no mundo exterior, a partir das sensações positivas. Quem já assistiu o filme Divertidamente, da Disney? Aquilo não é um filme para criança. Aquilo é um filme para adulto. Nesse filme, um dos grandes estudiosos da psicologia positiva, que é o Paul Ekman, que também é o criador daquela série Lie to Me, né? Ou Me Engana se for capaz, se eu não me engano, que é a tradução para o português. O seriado é baseado na vida dele, né? Ele que estudou essas emoções positivas durante muitos anos. E quando a gente fala de vida agradável, a gente fala de justamente poder vivenciar essas emoções. E a gente acha que para ser feliz, a gente precisa ter só emoções positivas, mas não. No próprio filme, Divertidamente, é mostrado isso. Quando a menina está no ambiente dela, que é o crescimento, que ela está comprometida, que ela está engajada com a família, com os estudos, a maior número de memórias que ela tem são alegres. Mas a partir do momento que ela se coloca num conflito, todas as outras emoções positivas que a dominam são sensações negativas. Medo, raiva, tristeza. E o quanto isso acontece com a gente no nosso meio de trabalho? Quando a gente está na nossa zona de conforto, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que é mais utilizado, porque eu acho que se você está numa zona de conforto, é porque você está bem, e você não precisa sair dela para alcançar, você só precisa expandir, fazer com que ela cresça. Mas quando a gente está parado na nossa zona de conforto, é fácil ser feliz. Mas quando a gente se movimenta para fora dela, quando a gente se movimenta em direção a algo novo, para a gente ter novos resultados, a gente enfrenta essas questões. E aí a gente vai cair no que a Bárbara Fredrickson fala,
de balanço emocional, né? Hoje, alguns estudos do Steven Covey, para quem gosta desses estudos, né, que são os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, ele fala muito da conta bancária emocional, né? A Barbara Fredrickson traz isso de uma outra maneira, que é o quê? A gente precisa ter um balanço positivo para que quando aconteça aquela situação negativa, a gente não se abale. Porque muitos de nós aqui no Ocidente acham que felicidade é um estado momentâneo. Eu estou feliz. Mas na verdade, felicidade é um estado de ser. Eu sou feliz, eu não estou feliz. Eu posso estar triste sendo feliz. E como que você atinge isso? Através desse balanço. Então ela traz 10 emoções positivas, mas inicialmente posso falar para vocês aqui alegria, serenidade, gratidão, esperança, inspiração e amor. Para as negativas, tristeza, medo, raiva. E esse estudo da Barbara Fredrickson, ela fala o quê? Que para a gente atingir um estado de felicidade autêntica, para a gente atingir o estado de florescimento, que é o estado de estar pleno, nós precisamos ter um coeficiente de 3:1. 3 emoções positivas para uma negativa. Mas isso gerou um grande impacto entre os matemáticos, porque onde já se viu? Eu preciso ter 3 emoções positivas para bater uma negativa? Não, é 1:1. Só que conforme os estudos da Barbara Fredrickson, ela mostra que a emoção negativa te gera um impacto muito maior. Então, para que você crie esse estado de anular, né, ou estado homeopático de se igualar, você precisa de 3:1. Aí você me pergunta, tá, mas como que eu vou levar isso para o meu negócio? Como eu vou levar isso para a minha vida? Através de um feedback do teu funcionário. Né, tem várias técnicas de feedback, para quem gosta dessa parte de liderança, que fala do feedback sanduíche. Começa uma coisa boa, coloca o ponto de melhoria no meio e termina com uma coisa boa. A Barbara Fredrickson traz que todo feedback que você for dar, insira 3 questões positivas junto. Porque isso vai trazer a motivação do porquê fazer. E lá para frente, quando eu for falar de significado, falar de engajamento, vocês vão entender melhor um pouco disso. Então, para tudo que a gente faz, a gente precisa desse coeficiente. Tem um outro estudo, só a nível de curiosidade, que ela fala que para o casamento, esse coeficiente, ele muda. São 5:1. Então, para cada problema que é criado no relacionamento, a gente precisa de 5. E aí um dos meus mestres, ele brinca. Então, assim, correr atrás do prejuízo, nesse ponto, não vale. Então, é melhor sempre trabalhar preventivamente. Então, você sabe que pode ser que você vai fazer algum problema, já começa a trazer uma flor, já começa a trazer um presente, né? A mesma coisa, você está percebendo que aquele teu funcionário vai começar a te dar problema, antecipa. Começa a trazer alguns pontos de melhoria. Porque tem uma técnica, um estudo dentro da psicologia positiva, que ele vai falar sobre a diferença entre você elogiar, você corrigir e você ignorar, dentro das emoções positivas. Esse estudo foi feito dentro de uma escola. Pegaram os alunos com notas baixas e separaram ele em 3 grupos. Um dos grupos foram orientados a não falar sobre a nota baixa, e só potencializar aquela nota que ele tirou melhor, e incentivar ele a estudar mais aquela matéria. No outro grupo, foi mostrado o quê? Só o ponto de negativo, só o que eles precisariam melhorar. E o outro grupo não foi dito nada. Deixa para lá. Nesse estudo mostra que quando a gente traz essa questão de potencializar, em torno de 25% dos alunos melhoraram aquela nota baixa. Porque eles se motivaram pelos elogios das sensações positivas que foi dado em relação àquilo que ele é bom. Né? Eu, antes de começar, estava falando aqui com o André. Tem muita coisa da psicologia positiva que eu posso trazer para vocês. E uma das coisas que a gente estuda muito é descobrir o talento. Descobrir a nossa força de virtude.
O que a gente faz melhor? E a partir disso, a gente fazer links com outras coisas. Tem um livro do Tal Ben-Shahar que chama Felicidade, que ele vai falar que toda vez que você tem uma coisa que você não gosta de fazer, você associa ela com uma coisa que você goste. Porque isso te traz sensações positivas. Né? Hoje, no nosso mundo de estar sempre linkado, tal, eu vindo fazendo Instagram, eu trouxe isso. Porque hoje, eu posso estar fazendo que aquele chuva, aquele trânsito, que é uma sensação ruim, mas em troca eu ia ter 3 sensações boas. Estar aqui, fazendo o que eu amo, poder dividir isso com vocês, né? E, quem sabe, plantar uma sementinha sobre essa questão de felicidade. Então, se a gente trazer isso para o nosso negócio, para a nossa vida, como que isso seria? O que você pode? Eu tenho muitos coaches, né, que eles chegam e falam, como foi seu dia? Não foi tão bom. Por quê? Porque aconteceu isso. Aí você pergunta do resto do dia. E o resto do dia teve várias coisas maravilhosas, mas a gente só olha aquele ponto. Então o foco que a gente dá é muito importante para tudo isso. Quando a gente fala das emoções positivas, a Bárbara Fredrickson traz essas 9: alegria, serenidade, gratidão, orgulho, diversão, interesse, esperança e inspiração. Então procurar o foco daquela situação não tão boa e trazer novos aprendizados em relação àquilo é uma maneira de você transcender, é uma maneira de você mudar. Através do quê? Agradecer. Uma das coisas que eu mais gosto de falar nas minhas palestras é: o meu melhor professor foi o erro. Porque quando a gente fala nas 4 necessidades básicas do ser humano, uma delas é ter o direito de errar. Porque quando você erra e não se culpa pelo erro, você aprende a não errar mais. Então, ser grato pelo erro é uma das coisas importantes. E por que eu trago isso para vocês? Porque uma das ferramentas que a gente traz, quando a gente fala de emoções positivas, é o diário de bênçãos ou a carta de gratidão. Todo dia no final da noite, você pega lá no teu caderninho e traça de 3 a 5 coisas que foram felizes e o que você fez para que isso fosse bom. Né? Porque te trouxe uma das 9 sensações positivas. Por quê? Porque você começa a dar foco para aquilo que você quer, para aquilo que você quer atrair. Tá? E isso é científico. Tá? E a carta de gratidão, o que é? É você agradecer a alguém que fez aquilo por você. Você honrar e respeitar aquele movimento. Recentemente eu fui fazer um trabalho de liderança com psicologia positiva numa empresa. E a gente instituiu essa carta de gratidão entre os funcionários. E como que a gente fez isso? A gente transformou. Né? Essa empresa ela tem o logotipo como uma laranja. Então a gente instituiu a laranjinha. Então era o quê? Era você agradecer o teu amigo de trabalho que fez alguma coisa para você ao longo daquele dia. E no início não foi bem aceito. E aí a gente trouxe outra emoção positiva. A questão do quê? Do incentivo. Quem recebesse mais laranjinhas e quem desse mais laranjinhas ganhava um prêmio. Hoje, a gente percebeu que não precisa mais. Que só o fato de você agradecer e a sensação que a pessoa tem em saber que ela pôde ajudar o outro já é o suficiente. Isso já tem uns 4 meses e esse trabalho continua e crescendo. Essa empresa ela cresceu, então hoje o trabalho dela fica muito restrito entre setores. Então a gente fez um outro trabalho onde você agradece as pessoas do seu setor e da empresa inteira. Por quê? Por que eu trago isso? Porque tem um outro estudo da psicologia positiva que fala, e você agradecer de 3 a 5 minutos por dia, o teu nível de felicidade aumenta. Vida comprometida. Trata-se de encontrar felicidade a partir das condições interiores, colocando o jogo de nossas forças pessoais, aquilo que eu falei. A questão de o que eu faço bem.
Qual é o meu talento? Né? O Chris Peterson, ele faz um trabalho de forças e virtudes, onde ele traça 24 forças de virtudes. E nenhuma delas é negativa. São todas positivas. Mas as suas 5 primeiras forças é o que eles chamam de a sua assinatura. É como você utiliza essas forças para realizar, para fazer as coisas da sua vida, do seu dia a dia. E isso gera o quê? Isso gera um comprometimento. Gera o que eu vou falar para vocês aqui do estado de flow. O estado de flow nada mais é do que um estado de alteração de mente onde você fica extremamente focado naquilo que você está fazendo. O flow, hoje, é uma das coisas que mais instituídas dentro de empresas inovadoras, principalmente no Vale do Silício. Hoje, tanto a Apple quanto a Google, eles têm laboratórios de flow. Por quê? Porque eles perceberam que conforme você vai treinando o flow, maior é a produtividade do teu cliente, do teu funcionário. Maior a alta performance dele. Por quê? Porque você gera uma concentração profunda. Alguém já fez alguma coisa que gosta muito e nem vê o horário passar? Tem aquela percepção de tempo deturbada? Né? Tá fazendo, tá escrevendo, tá lendo um livro, tá fazendo alguma coisa e quando viu, perdeu o horário, né? Perdeu o compromisso. Isso é o estado de flow. E você tem diversos níveis de estado de flow, e você pode entrar nesse estado de flow em diversas situações. O estado de flow também é caracterizado pelas emoções positivas. Porque se aquilo é uma coisa prazerosa para você, automaticamente você vai fazer mais. Isso gera um comprometimento. Isso vai fazer com que você faça mais. Então, uma das coisas que a gente traz quando a gente tem funcionários, quando a gente tem os nossos colaboradores, é o quê? É trazer essa sensação para eles. Trazer essa sensação de pertencimento. Trazer essa sensação do quê? De concentração. Hoje tem algumas empresas que permitem que o funcionário use fone de ouvido. Porque às vezes, alguns deles, dependendo do seu sistema representacional, que é a maneira como eu aprendo, você entra em flow com mais facilidade. E o flow não é uma coisa que eu tenho ou não tenha. Flow é uma coisa que deve ser treinada, por isso os laboratórios. Porque quanto mais eu entro em flow, mais aumenta a minha concentração, mais vai aumentar a minha performance, mais eu vou ficar feliz com aquilo. Isso gera uma motivação intrínseca, é uma coisa de dentro. É fazer aquilo que ninguém precisa me mandar, eu faço por prazer. Isso gera o estado de flow. Mas para a gente poder ter flow, a gente precisa de 2 situações. Primeiro, metas claras. Então, assim, eu preciso saber o que eu tenho que fazer no momento que eu tenho que fazer. E ter feedbacks rápidos. Como assim? É eu fazer e eu já ver como que está saindo. Exemplo, num processo de vendas. Num processo de vendas, normalmente você só sabe se aquele processo deu certo ou não no final. Quando aquela pessoa comprou ou não comprou o seu produto. Mas se você traz isso antecipadamente, através da reação do teu cliente, você fala alguma coisa, ele faz aquela cara, você já está tendo um feedback. Hoje, no instituto que eu trabalho de coaching, né, onde eu sou co-treinador, a gente trabalha muito essa questão do estado de flow entre uma sessão de coaching. Né, que foi até certificado pelo Martin Seligman, um dos criadores do flow. Porque a partir do momento que você fica próximo da pessoa, sem barreiras físicas, a capacidade de você conseguir entrar em flow com aquela pessoa é muito grande. Você consegue entender o que aquela pessoa está entendendo. Você consegue perceber o que ela está percebendo, através do quê? Das feições. Através do olhar. Então, isso dentro da nossa empresa pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser instituído de diversas maneiras. Aqui é um gráfico que eu trago. Perceber isso dentro do teu negócio ou dentro da sua vida é muito importante.
Porque nós temos diversos estados de flow. Só que quando a nossa habilidade ela é baixa e o nosso desafio é muito alto, eu entro em ansiedade. É o excesso de futuro. Por que eu tenho que fazer isso? Nossa, mas eu tenho que fazer aquilo. Não, mas eu não vou dar conta. Ai, me ajuda. Ou, o contrário também. Se o nível do desafio é baixo e a habilidade da pessoa é alta, você entra no tédio. Eu fico assim, depois eu faço aquilo. Então, para que a gente entre nesse estado de flow, uma das coisas importantes é você ter um equilíbrio entre o desafio e a habilidade. E como que a gente vai fazer isso? Olhando, percebendo, conversando. Recentemente eu tinha um coach meu que ele estava extremamente descontente. Ele é um dentista. E ele falava, não, que eu vou mudar de profissão, quero fazer um processo de carreira, eu não quero ser mais dentista. Eu falei, tá bom, vamos lá, senta aqui, vamos entender. E toda vez que ele me trazia alguma percepção, o que ele me trazia? Ele trazia insatisfações em relação à clínica. Porque a clínica só passava pacientes para ele de baixa complexidade. Então ele estava entrando em quê? Em tédio. Por quê? Ele percebia que os talentos, as habilidades dele era muito maior do que estava sendo cobrado. Então ele não estava em flow. E diante do processo, ele foi percebendo que não era o fato dele de mudar de carreira, não era o fato de não querer ser mais dentista, e sim o lugar onde ele estava trabalhando. Então o processo que a gente fez foi buscar novos lugares, buscar novos desafios. Isso aconteceu comigo. Quando eu deixei a fisioterapia de lado, foi por quê? Porque eu não me sentia mais desafiado. E aí eu fui buscar um trabalho de doença psicossomática, que foi o que me levou à psicologia positiva. Porque só tratar sintoma, para mim, não fazia mais sentido. Né? Eu brinco assim, que colocar pezinho, não desmerecendo, tá? Honra e respeito todo o aprendizado que eu tive. Mas só colocar um pezinho, colocar um choquinho, não me satisfazia mais. Eu queria entender o porquê que meu cliente estava tendo aquilo. Então, o que eu fiz? Eu saí do flow. Tá? Aqui, honrando o meu mestre, Elder Kamei, que hoje é o maior nome da psicologia positiva, e hoje eu tenho o prazer de trabalhar junto com ele, ele criou um questionário para você conseguir entender se você entra em flow ou não com as suas atividades. Então é o quê? Quando você se sente motivado e energizado, quanto tempo você fica profundamente concentrado e esquece da vida e não perceber o tempo que passa? Quando você se sente mais feliz? Quando você alcança o melhor desempenho? O que você faz que te deixa ansioso? Com a sensação de não realizar bem uma atividade. Em que momento você se sente entediado fazendo algo que não oferece nenhum desafio? A gente pode transformar isso para dentro da nossa empresa. Me fala aí, qual o momento que você se sente mais energizado e mais motivado aqui dentro? Em qual atividade? Quanto tempo você fica profundamente? Qual o tipo de serviço que você faz que te deixa extremamente focado? E onde você tem os seus melhores resultados? Tá? Então, quem quiser, eu vou falar com o André, eu vou disponibilizar essa palestra para vocês, tá? Por causa das ferramentas, e aí vocês fiquem à vontade para replicá-las, tá? Porque uma das coisas que é nossa visão dentro da psicologia positiva é fazer com que essa ciência da felicidade se propague, tá? Então, utilizar isso dentro da nossa empresa, da nossa casa, é extremamente importante. E por último, a gente vai falar do quê? De vida significativa. Faz com que tenhamos uma motivação profunda que dá sentido às nossas vidas. Envolve a aplicação das forças pessoais de conhecimento, bondade, família, comunidade, justiça, ideal espiritual. A sensação de bem-estar tem maior permanência, por exemplo, exercer uma profissão que faz com que sintamos... Nossa,
faz com que sentimos que ajudar o próximo nos deixa num legado. Quando a gente fala de sentido, eu trago essa reflexão para você. Qual é a diferença entre sentido, propósito e significado? Sentido é o ato de nos levar a algo. É a direção. É para onde eu vou caminhar. E quando a gente fala em sentido em relação a propósito, a gente fala o quê? Ao longo prazo. Qual é o propósito do que eu estou fazendo? Que foi o que eu falei antes. O porquê que eu faço o que eu faço. Qual é a motivação que me faz levantar da cama todo dia para fazer aquilo? Isso é essencial em todo o processo de vida, inclusive dentro das empresas. Porque, como eu disse antes, uma das maiores necessidades do ser humano é se sentir pertencente. Quem tem empresa ou trabalha numa empresa sabe que quando você não parece que você faz parte daquilo, perde o sentido estar lá. E quando a gente fala de significado, é o porquê que eu faço isso no momento presente. Qual o significado disso que tem para mim hoje? Hoje em dia, os novos jovens que estão em processo vestibular, hoje eles não buscam mais o propósito financeiro. Eles sim buscam o quê? O sentido do porquê que eu estou fazendo isso. Eu tenho muito trabalho de coach de carreira dentro da psicologia positiva. E aí, recentemente, eu estava com uma coach onde ela queria fazer ciências sociais. Mas a família fala, não, isso não vai te dar dinheiro, não faça isso. Mas por que ela queria fazer? Porque tinha um sentido, porque ela queria ajudar outras pessoas. Ter resultado financeiro para ela pouco importava, mas ela queria poder ajudar outras pessoas e por isso que ela estava fazendo. Então, propósito é aquilo que te leva além. Eu tenho um propósito, e a gente precisa ter um propósito. Porque senão, entra naquela brincadeira do gato com a Alice, no filme Alice do País da Maravilha. Para onde você quer ir? Ah, não sei. Então, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Será que ter um funcionário dentro da sua empresa, ou você mesmo dentro da sua empresa, você sabe para onde você quer ir? Qual é o propósito do teu negócio? O que você projeta o teu negócio? E qual o significado que ele tem hoje para você? E isso, eu vou pular isso daqui, depois eu volto, porque eu quero trazer essa reflexão de como você enxerga o teu trabalho ou como você enxerga o seu negócio. Como emprego, onde o principal objetivo é você fazer a retirada do seu salário? É você querer que o expediente acabe logo porque você não quer se livrar disso? O maior prazer é você estar no seu final de semana e sofre com a síndrome do Fantástico? Quem conhece a síndrome do Fantástico? É aquela musiquinha quando começa a tocar no final do domingo já entra na depressão. Ai, amanhã é domingo, amanhã é segunda, eu tenho que trabalhar. Tem um palestrante que eu gosto muito, Murilo Gun, que ele fala da proporção 5:2. Eu morro em 5 dias para poder viver 2. Eu trabalho 5 dias para poder viver 2. Quantos aqui vivem isso? E ele fala que a nossa proporção tem que ser 7/7. A gente tem que trabalhar 7 dias para poder viver 7 dias. Porque quando você entra nesse ponto, a gente vai falar de legado. Que é o legado que você está deixando. É aquilo que você está deixando para quando você não estiver mais aqui. Você vê o seu emprego, o seu trabalho hoje como uma carreira, onde seu objetivo é só crescer, é só ganhar mais dinheiro? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, gente, que assim, eu não sou contra dinheiro não, tá? Pelo contrário. Acho que dinheiro é essencial para a gente fazer muitas coisas. Mas qual é o propósito desse dinheiro? O porquê desse dinheiro? Se eu viso só ele, eu estou querendo só ter.
que é o que a gente chama que é uma vida só e prazerosa. Tá? Então, assim, você vê o teu trabalho como sendo que daqui 5 anos você não quer estar no mesmo lugar. Se você tem um funcionário que está assim, você se prepara, porque mais cedo ou mais tarde ele sai. Porque é aquilo que eu falei, ele não se sente pertencente à empresa. Ele só vê aquilo como um degrau para subir. E não que isso esteja errado. Mas você sempre vai ter um turnover muito grande dentro da sua empresa. Ou um chamado, que é o objetivo principal para contribuir com o outro. Se você ficaria triste se você não pudesse mais exercer aquilo. Né? E você faz o que você ama e você usa todas as suas virtudes dentro daquele trabalho. O quanto a gente faz isso na nossa vida? Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente gera um legado. A gente gera um significado, a gente gera um senso de pertencimento. E o quanto a gente pode levar isso aos nossos funcionários? Fazer ele se tornar pertencente. Tem um banco desses digitais que recentemente estou fazendo um trabalho com eles, onde a gente instituiu, né, um processo de celeiro de talentos. Onde aquele funcionário que eles viam que tinha um potencial muito grande, mas não se deu bem naquela função, a gente fez um trabalho para quê? Para reposicionar ele em outro ponto da empresa. Porque ele era um talento. Eu não quero perder ele. Mas nessa função ele não está tendo o rendimento que eu preciso. Então o que eu posso fazer por ele? Quais são os talentos? Quais são as virtudes? As forças e virtudes dele? É o quê? É você buscar os talentos, é descobrir os talentos. Tem um livro que é feito pelo Instituto Gallup, que chama justamente Descubra os seus pontos fortes, que a gente utiliza muito na psicologia positiva também. Porque aí você descobre qual é o ponto forte daquela pessoa. Então, o que eu quero trazer de reflexão quando a gente fala de sentido, é qual o sentido que você está dando hoje para a sua vida, para o teu negócio. Ele só serve para te trazer questões prazerosas ou para te dar um sentido, um porquê? Voltar aqui um pouquinho. Então, quais metas que levam à felicidade? A que visam expressar um sentimento interno e não só externo. Quando a gente fala de externo, é a gente ter aquilo para mostrar para os outros e não aquilo que vem de dentro. Quando a gente fala de vocação, de chamado, a gente está falando de alguma coisa que a gente move. Recentemente não, acho que já faz um tempo, o Globo Repórter fez uma reportagem sobre a psicologia positiva e ele trouxe a história de um executivo de um banco americano, morava em Miami, ganhava mais de 1 milhão anual, e ele largou tudo para voltar para o Brasil, para viver aqui. Por quê? Porque ele não se sentia mais desafiado por aquilo. Ele diminuiu a renda dele em 80%, mas ele foi trabalhar em relação ao que é o significado. E conforme ele foi achando isso, ele foi crescendo. Tanto que hoje ele consegue ter a mesma renda que ele tinha antes, fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele ama. Metas autoacordantes. O que são essas metas autoacordantes? São as metas que você acorda com você mesmo. São as que você cria como propósito para você. Porque isso vai te motivar. Isso vai fazer com que você se mova. Porque se você acordar todo dia de manhã e... Nossa, mais um dia. Ah não, hoje está chovendo. Ah não vou lá não. Metas que promovam crescimento pessoal e contribuição social. Aquilo que você ajuda o outro, você está se ajudando 2 vezes. Porque você vai ter a gratidão dele. Mas não faça esperando a gratidão. Faça por você. Porque é isso que tem a questão da felicidade autêntica. É você não esperar nada em troca. É você fazer porque te faz bem. É você buscar situações onde você está bem.
E quando você faz isso dentro de um âmbito organizacional, isso potencializa os seus resultados. Tem um estudo que mostra que quando o funcionário ele tem o melhor amigo dentro da empresa, os resultados dele aumentam em 60%. E como que você faz isso? Criando sentido, criando propósito, criando um legado dentro da sua empresa. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês é o quê? O que você faz? E aqui é uma ferramenta para você identificar, né? Como hoje você vê a tua atividade. Como emprego, como carreira ou como chamado. Coloca de 1 a 5 em cada um e soma todos. Você vai perceber como você se enxerga o teu trabalho. E talvez, só talvez, seja um ponto para você repensar na sua vida. Porque como diz o Nietzsche, quem tem um porquê para viver, pode suportar qualquer como. Que foi o que eu comecei falando. Por que eu busquei a psicologia positiva? Porque eu queria entender os porquês. Então hoje, o que eu quero deixar como semente é o porquê você faz o que você faz. E se a gente for criar uma metáfora, em que âmbito você está? Você está só vivendo uma vida agradável? Você está se comprometendo àquilo que você faz? Ou você está querendo deixar um legado? Para quando você sair daqui, os seus feitos continuarem. Então, é aquilo, quando eu tenho um propósito, quando eu tenho um porquê e eu me engajo, eu tenho prazer. Então, eu quero finalizar o dia de hoje agradecendo, porque hoje é graças a vocês que eu posso viver a minha missão de vida, que é estar aqui, dividindo um pouco com vocês o meu conhecimento, porque eu me engajo em relação a isso. Hoje eu trabalho com a psicologia positiva e o coaching, coisas de 27 a 28 dias por mês, para ter a questão prazerosa. Então eu agradeço a todos vocês, né? Porque é graças a vocês que eu tenho a minha missão de vida. Muito obrigado.